Olá, aqui é Carminha e tal, da Congregação Amada do Senhor e tal. Congregação Amada do Senhor é uma igreja e, e aí hoje eu quero compartilhar com você um assunto que tocou meu coração, que a gente sempre deve estar se analisando, olhando para si mesma, né? E nesse olhar para mim mesma, eu fiquei, né? Tipo, tô sempre pensando na vida, tô sempre pensando nas circunstâncias que eu passei. São muitas, né? Tenho 64 anos e eu percebi que em algumas delas, para não dizer várias, eu não coloquei meu foco em Jesus, mas eu consegui ver só as circunstâncias. E, e aí, assim, como eu sempre tenho falado aqui, qual que é o meu alvo, qual que é meu sonho? É conseguir me aproximar do Senhor, é conseguir ser mais semelhante a Ele. E nesse caminho eu tô há 38 anos. Eu antes era comunista, né? Militei no Partido Comunista quando ele era proibido, né? E me converti em 1984. Então, né, analisando algumas dessas experiências e percebendo, né, que mesmo crendo em Jesus, eu não fiz muitas coisas que ele manda fazer. Mas o que me leva a compartilhar com vocês essa percepção que eu tive? É porque eu creio no Deus de amor, eu creio na misericórdia de Jesus, eu creio no perdão de Jesus. E você não vai precisar de passar 38 anos para conseguir acertar o passo, né? Então eu olho, analiso, né, as experiências bíblicas, aquilo que está contado lá, porque para mim a Bíblia é uma carta de Deus para nós. Então eu, né, tenho no meu coração a vontade de cooperar com cada um aqui que me ouve, para não, às vezes não perder tanto tempo quanto eu perdi, né? Então, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre as circunstâncias e Jesus. Eu quero falar sobre como que às vezes a gente desfoca de Jesus para olhar o que está ao nosso redor, para olhar as circunstâncias, para olhar o problema, olhar o que a gente está perdendo e esquecendo às vezes que a maior bênção que a gente tem é ter Jesus. Por quê? Porque ele está ao nosso lado. Está escrito: eu nunca, jamais te abandonarei. Então esse Jesus não desiste de você, ele não desistiu de mim. São 38 anos que eu estou caminhando com ele e ele, né, ainda tem um olhar de misericórdia para mim, ainda me aceita como eu sou e eu vou, né, dispondo o meu coração em segui-lo, em aprender dele, em conhecê-lo. Então, eu creio que, né, assim como eu, né, que já sou velha, eu acredito que também se você for jovem, se não for mulher como eu, se for homem, se for, né, crente como eu, ou então não crente, você já vai ter se deparado na sua vida com situações que você desfocou o mais importante, que você olhou para a circunstância e se deixou abalar. Então eu quero mostrar aqui como que vale a pena seguir Jesus, porque ele permanece e as circunstâncias mudam. Ou como mudam, como mudam. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, começando, né? O que é circunstância? Então, a gente vai lá no Google, né? Então, é uma situação
É a situação de alguma coisa, de algo, num determinado momento. É como se fosse uma fotografia do instante do momento. É a condição do momento, da conjuntura, do contexto, do cenário, do quadro, do ambiente. Mas é aquilo que está acontecendo agora. É o estado temporário em que algo se encontra. É uma situação que pode a qualquer instante ser reconfigurada, mudada para outra. Às vezes para bem, às vezes para mal. Então, veja bem, eu quando era menino pensava nas coisas, quando era menina, né? Pensava nas coisas de menina, falava como menina, sentia como menina. Pensava, né? Mas quando eu amadureci, cheguei, né, ao estado adulto, a mulher, eu desisti das coisas de menino. Eu tenho que escolher desistir, porque é claro que a gente fala que a alegria, a pureza, parte dela, né, de uma criança sempre deve estar em nós, que Jesus mesmo falou, né? Se não receberdes a ele como uma criança, seu caminho vai ser mais difícil, né? Então, a gente deve conservar algumas coisas de criança, mas não todas. A gente amadurece e deve caminhar nesse caminho de maturidade que basicamente implica em quê? Qual a grande diferença dos tempos de criança e dos tempos de adulto? São as responsabilidades. Quando criança, você pode ficar brincando o dia inteirinho, você pode até deixar de fazer seu para casa, sua mãe pode ralhar com você, mas é próprio de criança. E à medida que você vai crescendo, você vai vendo que não, que você, né, vai ganhando responsabilidades e você vai ter que responder por elas, né? Então, o que eu quero trazer aqui é o quê? Como é importante, como é necessário a gente manter o foco em Jesus, tirar o foco das circunstâncias, daquilo que pode mudar, daquilo que é efêmero, que é temporário, e manter o foco em Jesus. E Jesus é o quê? É firmeza, é força, é rocha. Ele não muda como as circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, assim, até esse simbolismo de rocha pode mudar, mas Jesus não muda, jamais. A gente usa esse símbolo de rocha firme, né, para lembrar da força da rocha, mas eu falei de rocha e logo me veio à mente aquele ocorrido, né, na cidade de Capitólio, que uma rocha se desprendeu e caiu no mar. E foi um acidente muito triste, né? Então, a gente fala que o Senhor é acima de todas as coisas. Até desse simbolismo de rocha, ele está acima, ele está além. Aquilo que a gente vê é temporário. Até aquela rocha lá foi temporária. Ela caiu. Ela mergulhou no oceano. Ninguém ia imaginar isso. Então, o nosso Deus, ele tem uma firmeza para além de tudo que a gente pode pensar ou imaginar. Então, Jesus está acima de toda circunstância. Ele está além, ele é para além, ele é toda força e todo poder. Então, olha só, a gente está falando dele aqui hoje, mas quem foi Jesus? Uma pessoa que nasceu numa cidadezinha, sem grande expressão, chamada Belém, viveu numa outra também, sem muita expressão, né? Nazaré. Até as pessoas próximas falam, ai, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa, né? Uma cidade que as pessoas tinham preconceito dela. Depois ele morreu em Jerusalém, que é a grande cidade, ainda que não grande em número de habitantes, mas ele era para ser esquecido. E contudo ele ressuscitou e vive. E eu estou aqui falando dele, né? Mais de 2000 anos depois. Então, assim, sobre circunstância e foco, e rocha e firmeza, por que a gente precisa saber disso, né? Por que manter o foco em Jesus? É que, assim, da minha experiência, né, do meu caminhar, eu percebi que é através do conhecimento de Jesus, de como ele é firme,
como a gente pode confiar nele, ele não se abala, ele não muda. A gente pode manter o foco nele e pode tirar o foco das circunstâncias, que elas mudam e são variadas. Então, ao nos firmarmos, focarmos em Jesus, a gente pode mudar o modo da gente agir, a gente pode mudar a forma que a gente vai perceber as circunstâncias. Por quê? Porque ele é firme e as circunstâncias mudam. Então, a gente tem que firmar em Jesus. E a gente precisa saber disso, porque ele não muda o seu agir diante das circunstâncias. Então, ele permanece para sempre. Então, Jesus fica, Jesus permanece, mas as circunstâncias, sim, elas mudam. Então, eu vou falar, né? Separei aqui 3 salmos para falar da firmeza de Jesus, né? No Salmo 18:2 está escrito assim: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Quantas circunstâncias está falando esse pequeno versículo, né? O lugar forte, o libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, meu escudo, força da minha salvação, meu alto refúgio. Mais adiante no Salmo 42 também diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então aqui, por pior que seja as suas circunstâncias, pode ser um lago terrível, um charco de lodo, uma areia movediça, ele te tira dessa posição e coloca os seus pés numa rocha. Ele firma os seus passos. E passos, quando você pensa em passo, pensa em quê? Um após o outro. Por maior que seja uma pessoa de 2 metros ou uma de 1 metro, o passo de cada um não é tão assim desproporcional. É passo por passo, é pé por pé. Então Deus nos guia, nos cuida, nos firma a cada dia em nossa caminhada. Como? Através da nossa dependência no Senhor, dependência em Deus. Lá no Salmo 62:7 diz assim: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então em Deus, a minha forte rocha, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Então é nele. É nele. Você pode estar no lodo, você pode estar num lamaçal horrível, mas ele é a sua força, a sua firmeza, a sua rocha. É isso que a palavra declara, né? E a gente falou de passo há uns minutos atrás, né? E aí eu vou te perguntar, o que as circunstâncias têm a ver com a firmeza? Lembrando mais uma vez, passo é um por um. Então, Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a gente não edifica a casa de um dia por outro. Uma casa, mesmo que agora com alta tecnologia a gente pode fazer mais rápido, mas ela gasta um tempo. Então, as circunstâncias podem mudar, mas Jesus não, ele permanece firme. E a nossa firmeza vai sendo construída passo por passo, pé por pé. E assim a gente não precisa desanimar. Mesmo que a jornada pareça longa, mesmo que ela dure os 38 anos que a minha está durando, o Senhor está lá firme e forte. E ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim e nem desistirá. Olha, mas nós devemos o quê? Paulo dá-nos um conselho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou ele tem um plano, ele tem um propósito. Tudo que você fez tem um plano, tem um propósito. Então, mesmo como eu, 38 anos aí caminhando, mas ele tem um propósito. E aí, vamos ficar firmes, inabaláveis, vamos continuar. Enquanto tiver um fôlego de vida, a gente vai continuar.
E esse continuar, como eu falei, é o quê? Continuar é caminhar. Caminhar envolve passos, como eu já disse. Os passos são dados um a um. E cada passo deve ser dado na direção de Jesus. E caminhar tem a ver com viver, com atitudes, com comportamento, com ação. Então, o nosso caminhar deve ser firme nele. E olha só, você acha que a gente está sozinho? Não. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o recurso do Espírito Santo. Olha que está lá em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele não te deixa só, ele vai te mostrar. Você está numa circunstância difícil, está num lamaçal, mas ele é lâmpada para os seus pés. E a palavra, porque ele é a palavra, aqui está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é luz para o meu caminho. Então, assim, então, nós temos todo o recurso. Olha, até fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e nos livra. Então, assim, nós temos recurso, o Espírito Santo, é Jesus que está ao nosso lado. Então, nós vamos olhar para Jesus, firmar nele e não pautar as nossas decisões nas circunstâncias. Para deixar isso um pouco mais claro, eu trouxe aqui 2 exemplos que estão lá na palavra de Deus. O primeiro está lá relatado em Mateus capítulo 8, verso 28 a 34. Eu vou ler aqui, tenha paciência um pouquinho. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Ele é quem? É Jesus. Saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Então, ele está falando, os próprios demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus. Olha que coisa mais maluca, né? Então, a palavra, o relato continua, né? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então, o que é que tem aqui? Jesus foi lá na terra dos Gadarenos, tinha lá 2 endemoniados, terrivelmente endemoniados, ninguém passava pelo caminho, e eles reconheceram, né, que Jesus é o Filho de Deus, mas eles falaram assim: ah, não, se vai expelir, ele já antecipou, né, que Jesus iria expulsar o demônio que operava neles. Ah, não, se você não vai expulsar de nós o demônio, deixa a gente pelo menos entrar nos porcos. Então aí são, né, muitas coisas. Eu não vou me deter sobre demônio poder, né, ocupar um animal, mas o foco aqui é outro, é circunstância e o que é importante. Esse é o foco dessa mensagem. Ela pode ser usada para muitas coisas, mas aqui é isso. Então, o que aconteceu? Então, os demônios entraram nos porcos e os porcos caíram no abismo e morreram todos. Mas e aí? Aí os porqueiros, quem cuidava dos porcos, né, que eles estavam lá, cuidando dos porcos, chegando à cidade, contaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. Então, o que a cidade fez? As pessoas da cidade saiu-se para encontrar com Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. O que a gente pode ver aqui, gente, dessa palavra? Olha só, Jesus estava lá, Jesus livrou aqueles 2 homens que estavam até impedindo que outros circulassem por aqueles caminhos, de tão furiosos eles eram. Mas aí o quê?
aquela pessoa, né, aquelas pessoas, os porqueiros, foram na cidade e contaram como os demônios foram expulsos daqueles homens e o que aconteceu com a manada de porcos. Vocês sabem que porcos não são permitidos para os judeus comerem. E o que estava lá fazendo essa manada, né? Quer dizer que sempre tem gente indo contra a palavra de Deus, né? Mas tudo bem, só é o contexto, né? Então as pessoas, elas focaram em quê? Focaram no prejuízo, perderam os porcos, eles morreram. E no mar, eles, né, eles não recuperaram. Então, eles focaram nas circunstâncias, no prejuízo que aquela manada de porcos perdida deram a eles. E eles não olharam para Jesus, não perceberam que mais do que aqueles 2 endemoniados, Jesus podia libertar a cidade inteira. Então, eles rogaram, em outras palavras, eles expulsaram Jesus de lá. Eles focaram no prejuízo e não viram, nem entenderam que a presença de Jesus poderia trazer livramentos para todos eles. Então, o que eles viram? Eles viram o momento, a circunstância, focaram no prejuízo, focaram na perda. Então, é um exemplo prático, né? Às vezes a gente nem percebe, não, mas isso aqui é uma questão de dinheiro, eles perderam dinheiro. Seja em qual circunstância for, a circunstância muda, mas Jesus não. Então, devemos olhar e firmar os nossos olhos nele, e não olhar a circunstância. Eles perderam a oportunidade de ter a vida, né, a cidade, tudo totalmente transformado. Porque eles tiveram um prejuízo circunstancial ali do momento e perderam a vida eterna, né? Os 2 endemoniados ganharam, né, porque foram libertos, mas e o resto da cidade? Perdeu a vida eterna por causa de olhar um prejuízo momentâneo, temporário. E vou dar mais um exemplo, né? Porque na cidade você pode falar, se eles já criaram porcos, vai ver que não eram pessoas assim muito ligadas na palavra de Deus. Eles, né, não deviam seguir, né, os princípios que já existiam, né? Mas aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu com os discípulos e os mais chegados. Olha só, está lá em Mateus 16, 21. Até Mateus 17, 9, mas eu vou trazer aqui apenas 3 versículos. No 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então Jesus está avisando aos discípulos o que iria acontecer. Jesus está revelando a eles o que ia acontecer daí para frente. E aí, logo depois acontece, acho que na semana seguinte, a transfiguração. Jesus sobe com os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, e lá se transfigura. E eles viram a glória de Deus. E aí, o que eles disseram? Está lá em 17:4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então, o que acontece aqui? Olha só, Pedro, né, vamos dizer, aquele que Jesus estava planejando ser o líder da igreja e que de fato foi. Isso nos mostra como o Senhor é maravilhoso, misericordioso, ele tem um amor incrível, ele perdoa tudo. Porque olha só, ele já tinha falado para ele, gente, eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao 3º dia. E aí, daí a pouco eles saem, eles veem Jesus no monte, em glória, o rosto resplandecente. Eles esqueceram tudo que Jesus tinha falado, esqueceram tudo que eles sabiam da promessa do Messias. Eles
Oh, nem lembraram das coisas que Jesus havia dito. Eles nem lembraram que o Messias traria vida a toda a humanidade. Ele era o descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, que nele seria bendita todas as famílias da terra. O que foi a proposta de Pedro? Ah, vão ficar aqui. Bom, é a gente ficar aqui. Puxa vida, tem tanto problema lá embaixo, os impostos que eu tenho que pagar, as minhas... né, as minhas responsabilidades, porque eu já sou adulto. Ah, vão ficar aqui. Vão fazer 3 tendas, uma, né, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Entende? Então, isso acontece com todo mundo, acontece com a gente. Não é que você nunca vai olhar as circunstâncias, que você nunca vai ficar totalmente perdido, né, numa decisão. Tal qual ficaram, né, aquela cidade lá escolheu não querer Jesus pelo prejuízo dos porcos, e aqui, Pedro, Tiago e João, eles propuseram ficar ali, sair do propósito, sair do alvo, de tudo que até aquele momento, né, havia sido predito em todos os livros, em toda a Bíblia. E eles queriam ficar ali parados, né? Bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos morar aqui, que está tudo bem. Mas Jesus, no seu amor, o que ele faz no versículo Mateus 17, 9? Ele fala assim: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então Jesus, vamos dizer, deixou que a ficha caísse. Né? Ele não começou a xingar os discípulos, a condená-los. Ele simplesmente deu uma instrução para eles. Olha, não conte a visão. Lembra que a gente falou de sonhos há um tempo atrás? O Senhor fala em sonhos e em visões. E aqui ele está exortando, não conte a visão, até que Jesus ressuscite. Ele voltou para onde? Para o foco, para aquilo que era importante. Ele não destruiu a moral, né, dos discípulos mais chegados. Então, aqui é mais um exemplo, né, que os mais cegados olharam para as circunstâncias e não viram para o propósito de Jesus. Eles até olharam para Jesus, né, porque eles falaram, vão ficar aqui com ele, né? Mas há um projeto, há um propósito, há um plano, né? Então, Jesus já tinha dito para eles que era necessário sofrer, ir para Jerusalém, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas a transfiguração cegou a luz, né? A grandeza, o poder de Jesus. Eles, quando viram o sobrenatural, o que eles quiseram fazer? Né? Se esqueceram de tudo e vamos morar aqui, vamos ficar aqui tá bom. Né? Então, depois, né, a ficha certamente caiu, né? Porque desceram do monte e Jesus, né, na sua misericórdia infinita, contou para eles, né? Então, qual que é a conclusão? De que jeito que a gente pode mudar nosso foco das circunstâncias para a firmeza de Jesus? É crer. Crer na palavra de Deus, crer na verdade, crer na Bíblia. Em Mateus 24, 35 está escrito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus é a força, é a firmeza. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, estará conosco para sempre. Então, qual que é a saída? É estar junto dele, agarradinho dele, conhecê-lo melhor. Como? Acreditando nele, na obra dele, através da intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso ajudador, em quem ele é que veio fazer morada em nós. Quando Jesus ressuscitou, Jesus falou: não vos deixarei órfãos, né? Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós temos que reconhecê-lo. Esse é o segredo de estar firme na firmeza dele. Olha,
Se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, como Deus pessoal, você pode orar agora e pedir ao Espírito Santo para entrar no seu coração, mudar a sua vida. Se com a boca confessares, em teu coração creres que Jesus o ressuscitou, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Por quê? Porque passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Assim é que, firmando-se em Jesus e na sua palavra, que nós manteremos o foco nele e não na circunstância. Repita comigo. Jesus permanece e as circunstâncias passam, e Jesus mesmo nos dá a entender, a ver a visão. Ele nos dá, através do Espírito Santo, através do estudo da palavra, da oração, do clamor, ele nos mostra, ele nos faz perceber a circunstância volátil, temporária, mutável, e a firmeza e a força dele. Então, em nome de Jesus, é isso que eu queria compartilhar com vocês, e que, olha, vamos manter firmes, manter o foco nele e não nas circunstâncias. E ele te dá todos os recursos, que é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo em você, depois que você aceita Jesus. E olha, eu ainda continuo me dispondo a fazer estudo bíblico com você que quer aprofundar na palavra. Escreva para a congregação amadadosenhor@gmail.com. Vamos combinar o dia e uma hora. E Deus te abençoe muito, que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa ter a convicção, a certeza que o Senhor está ao seu lado, nunca jamais te abandonará. Ele é a tua força, é o lugar forte, é o alto rochedo, é o seu refúgio. Nele você pode confiar, porque passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. No nome santo de Jesus, tenham todos uma ótima semana. Amém.